Nosso evangelho de hoje é Lucas 2, de 1 a 14, noite de Natal de 2023. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: "Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura." E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: "Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados." Palavra da salvação. Estamos diante de um belíssimo texto teológico, no qual encontramos o significado do verdadeiro Messias e, ao mesmo tempo, uma profunda ligação entre a infância dele e sua morte e ressurreição. O eixo central do texto se encontra em Lucas 2, 11. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Quando cita a cidade, faz referência ao fato de ter sido colocado na descendência de Davi. Em seguida, trata não de qualquer Messias, mas daquele que morreu e ressuscitou, que venceu a morte e ressurgiu vitorioso sobre o pecado e a antiga serpente, sendo ele ungido e Senhor. Em outras palavras, Lucas escreveu já acreditando no senhorio de Jesus, na sua divindade e na sua missão salvífica. Diante do evangelista estavam presentes a infância, a vida, a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Na sua narração teológica, Lucas enfatiza as intenções dos poderosos, trazendo dados e personagens históricos para justificar o objetivo por ele traçado no entendimento da infância do Messias Salvador. César Augusto, imperador romano, Quirino, governador da Síria, e o recenseamento indicam que o mundo possui interesse pelos bens e a exploração dos mais fracos mediante a taxa de impostos absurdos. No caso do recenseamento, era uma forma de não deixar ninguém de fora do quadro de cobranças. O mundo, desde sempre, ama o dinheiro e o que ele possibilita. Do lado contrário estava o verdadeiro rei, que não fez a opção pelas estradas transitadas pelos poderosos, mas pelos pequenos e pobres, a começar pela escolha daquela que se tornou sua mãe e também daquele que foi chamado para ser seu pai adotivo. Eram pessoas pobres, simples e humildes. Maria e José participavam da mesma vida comum das demais pessoas, exerciam as mesmas obrigações civis, eram tão humanos quanto os demais, mas com uma vocação sublime: serem os pais do Salvador do mundo. Maria, a mãe por excelência, a escolhida.
José, o pai adotivo, escolhido como guardião, protetor, responsável por Maria e pelo menino e para dar-lhe a descendência davídica. Cada um a seu modo, tornou-se portador da salvação, da grande alegria, da chegada do Messias, da Boa Nova. O Messias Salvador, o Emanuel, o Filho eterno do Pai, o Verbo de Deus, nasceu como um mendigo, um peregrino, um rejeitado, sem teto, sem terra, sem dinheiro, sem fama, sem um nome forte, dado por uma família de peso na sociedade. Nasceu na estrada, enquanto seus pais estavam indo de Nazaré a Belém para o recenseamento, e foi colocado numa manjedoura. Nasceu entre os pobres de tudo. No seu nascimento, desprezou o caminho dos dominadores e exploradores, dos corruptos, dos imorais, para ficar com os sofredores, com aqueles que viviam na miséria e com os justos. Justos aqui não os que se achavam tais, mas aqueles que tinham abertura para Deus. Ele fez opção pelos rejeitados de um mundo cheio de si e do pecado. Um exemplo forte é o do anúncio da chegada dele aos pastores. Suas vestes eram faixas e não panos de linho fino. Sua cama não foi um berço de ouro ou mesmo de madeira feito para esse fim, mas um coxo de animais, lugar de alimentação para os bichos. Essa ação de Maria ao enfaixar seu filho e colocá-lo na manjedoura lembra também os instantes finais de Jesus conosco, quando foi enfaixado para ser colocado no túmulo. Certamente, sua condição indicava que ele assumiu o homem na sua extrema miséria. Ele quis assumir o homem totalmente. Se por um lado o Verbo feito carne assim agia, por outro o homem, pelo qual o Filho de Deus se encarnou, rejeitou-o, não cedendo ao Messias nem mesmo lugar para nascer. É sabido que os hotéis pertencem a quem tem poder de algum modo, não são para aquele que não tem onde reclinar a cabeça. Além disso, os lares humanos, e aqui entre aspas, cabem somente àqueles que jogam semelhantemente. Então o Verbo veio para salvar e encontrar aqueles que se abrem para ele. Além dos seus pais, seus primeiros visitantes foram alguns pastores, homens considerados perigosos e desprezíveis em muitos casos. Isso nos faz lembrar quando ele está na cruz, cercado por ladrões. No começo, cercado por pastores e no final por ladrões. Assim, o início da vida de Jesus conosco se apresenta ligado ao fim, ou a seu fim, aqui na terra. São esses pastores que recebem por primeiro o anúncio da salvação, a boa notícia da presença de Deus. O ladrão também recebeu de Jesus a notícia de que o paraíso estava aberto para ele. Com isso, o texto revela que o Messias está para os desamparados, os rejeitados, para todos aqueles que, apesar dos sofrimentos impostos pelos poderosos do mundo, pela iniquidade do mundo, pela corrupção do mundo, ainda lutam com fidelidade, amor e verdade em busca do reino de Deus. Convém observar que não é para aqueles que dão as costas a Deus, que vivem na indiferença, mas os que se abrem. Eu estou repetindo isso desde o início da reflexão. Enquanto a humanidade não oferecia nada para cuidar do menino, o anjo de Deus o envolvia com a luz da glória do Senhor. Aqueles pastores representavam a humanidade fragilizada, pecadora, sem rumo, desorientada, cega, escrava de si mesma e das amarras de Satanás. A glória de Deus os envolve e mostra-lhes o seu futuro, a sua salvação, quando lhes mostra o Salvador, que não é um simples enviado de Deus, mas o próprio Senhor. Deus mesmo veio visitar o seu povo. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele mesmo veio ser um de nós. Ele mesmo quis falar de igual para igual, de homem para homem, quis ser chamado de irmão, amigo, quis sentir o que sentimos, nossa fragilidade, nossas limitações, menos aquilo que nos desumaniza, que é o pecado. Tudo aquilo que é humano, ele assumiu para redimir.
Juntemos, ou melhor, nossa voz à voz dos anjos, das cortes celestes, formando o mais belo coro já existente, para cantarmos hoje a chegada do nosso verdadeiro Senhor e Libertador, a luz que brilha e brilhará para sempre, Jesus Cristo, o conselheiro admirável, mais sábio que Salomão, Deus forte, mais forte que Davi, pois não se trata de um simples homem, mas Deus feito carne, 100% Deus e 100% homem, Pai dos tempos futuros, quer dizer, o líder mais perfeito de todos os tempos, mais confiante, mais humilde, mais totalmente voltado para o Pai, portanto, mais que Moisés, os juízes e os profetas. Ele conduzirá o povo à vida eterna. Ele é o príncipe da paz, como dom para a humanidade, conduzirá todos à justiça, à compreensão, ao perdão e à descoberta do outro como sendo irmão e dom de Deus. Ele também, como a graça de Deus manifestada na história, trazendo a salvação, nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Ele nos resgata de toda maldade e nos purifica para si, tornando-nos um povo que lhe pertença e que deve se dedicar à prática do bem. Ele que é nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, como nos diz Tito, na carta de São Paulo a Tito 2, de 11 a 14. Ele é a bênção para uma humanidade que se converte, que muda e que quer viver de acordo com a vontade do Pai. Ele só não é o aprovador do pecado, porque o pecado é o seu inimigo. Por isso, se nós queremos viver bem o Natal, abramos os nossos corações, nossos olhos, toda a nossa alma, nossa casa, nossa vida ao Deus da vida, ao Deus Salvador, o Deus conosco. Queiramos agir em benefício das pessoas, estimulando-as à conversão, à mudança de vida, a fim de que se tornem também elas sal da terra e luz do mundo, a luz verdadeira que brilha neste Natal. Que a bênção de Deus recaia sobre todos aqueles que querem fugir do pecado e não sobre o pecado que destrói o ser humano. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço. Feliz Natal.